Vamos começar já com um tema para lá de polêmico. O Congresso Nacional deve se reunir ainda nesta semana e impor mais uma série de derrotas ao governo federal. Nas sessões agendadas, a tendência é que sejam derrubados alguns vetos feitos pelo presidente Lula. Um desses vetos é o corte de 5,6 bilhões de reais em emendas parlamentares de comissão. E também o projeto das saidinhas, aquele veto parcial ao fim das saidinhas. Essas eventuais derrotas acontecem em meio a um cenário de racha e muita tensão entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Lira teria dito: vai para casa, Padilha. Na semana passada, Lira chegou a chamar Padilha de incompetente e ainda de desafeto pessoal. Tá ruim, hein? Diante dessa situação, uma ala do governo avalia pedir o adiamento da sessão desta semana. Meu querido Diego Tavares, não estou entendendo. Diego Tavares, não estou entendendo. Eu também não. O governo gastou 60 bilhões de reais em emendas parlamentares. Está afundando o déficit fiscal. Está cortando dinheiro da Polícia Federal. Investigações que são importantes do combate à corrupção. Está cortando dinheiro da ABIN. Está cortando dinheiro das Forças Armadas. Quem é que vai proteger a Amazônia? Quem é que vai proteger os índios, a tribo de Yanomami, do garimpo ilegal? Está dando só 900 milhões para a segurança pública. O Estado de São Paulo botou 34 bi. Ah, mas a competência constitucional é dos estados. Bom, mas botou 900 milhões só, não pode ajudar os estados? E agora não consegue controlar o Congresso Nacional? Diego Tavares. Não eu. O mundo quer ouvi-lo. Pois é, professor Capês. Boa tarde ao senhor, boa tarde ao Ilcinho, ao João, ao meu querido PP, que já está aqui, ó, me afrontando. Ah, olha que bonitinho. Tá Ó, câmera, tem o PPzinho? Não quer me ouvir. Parece que é macaquinho. Não, sabe o que parece? Não, ursinho Poo. Ele faz uma de ursinho Poo, se fazer de vítima. Não tem problema, PP. Você segue sendo um amigo muito querido para mim, viu? Então, boa tarde à nossa querida audiência aqui do Linha de Frente. Professor Capês, eu confesso que eu também não consigo entender. Porque, complementando a tua introdução a respeito desse tema, eu, sinceramente, desconheço uma pauta do Centrão que não tenha sido atendida pelo governo federal. Tudo o que foi solicitado, foi negociado e foi entregue. O Centrão tem os ministérios que pediu, tem os cargos que pediu, tem o orçamento no volume que pediu, tem o fundo partidário e fundo eleitoral que pediram. Então, eu também não entendo o que está faltando para que o governo consiga construir uma base junto ao Congresso Nacional. Aliás, eu até imagino, porque o que se diz um pouco nos bastidores realmente é que as demandas estão sendo atendidas, mas está faltando um pouco de conversa entre o chefe do Executivo, o presidente Lula, e os parlamentares. O Lula, diferente do que ele fez nos seus 2 primeiros mandatos, Lula 1 e 2, nesse terceiro mandato, parece que tem se recusado a receber parlamentares, tem se recusado a dialogar diretamente com os parlamentares e por isso, bem por isso, toda essa conta está sobrando nas costas do Alexandre Padilha, que está encontrando dificuldades e eu, sinceramente, até me compadeço da situação dele, porque realmente deve ser muito complicado você ser a voz do chefe dentro do parlamento, mas você não tem nenhuma orientação, não tem uma direção de governo, não tem uma direção de negociação, você não tem ali a possibilidade de falar, olha, eu posso ir até tal lugar, eu posso te conceder tanto, eu posso te dar tanto, para fazer as negociações. O Padilha é lá só um ouvido que escuta as demandas do Congresso, leva ao presidente, mas não consegue trazer de volta uma resposta. Então, está faltando para o presidente Lula baratear essa conta, que lá no final, quem paga sempre é a sociedade, falar um pouquinho mais e, principalmente, ouvir um pouquinho mais diretamente os parlamentares e as demandas, porque isso faz parte também do relacionamento entre executivo e legislativo. Outros presidentes que tinham uma situação bem mais complicada, institucionalmente falando, conseguiram fazer muito mais através desse relacionamento pessoal. Lula, pessoalmente, está falhando nesse sentido ao deixar de ouvir pessoalmente os parlamentares. Wilson Pedroso, está faltando o quê, então? Dinheiro não falta. Falta porque o déficit fiscal está profundo. Mas no Congresso não falta dinheiro. Falta liderança? O Padilha está o quê? Com um estilete para atravessar uma selva?
Ô, Capês, o Padilha é mais um escudo do presidente Lula. Quem faz a política institucional com o Congresso é o presidente Lula, que tem a caneta e libera. O Diego acabou de falar. O que está acontecendo? Não sabe para onde vai. Ele sabe para onde vai. É combinado esse jogo junto com o presidente Lula. Mas tem uma questão política também, que eu conversei com o presidente de um partido essa semana, para entender essa questão do Padilha e o Lira. O que acontece? O Padilha, se conseguir passar até julho, levando essa porrada toda, ele se coloca como um possível sucessor do próprio Lira. O presidente Lula já falou com alguns interlocutores dessa questão do Padilha ser muito próximo ao Palácio do Planalto e ele ser uma opção do Lira, uma opção como presidente da Câmara. Por isso essa raiva toda que o Lira tem agora sobre o Padilha. Não é questões de recurso, porque o Lira sabe que o Lira não é bobo. Ele sabe que essa questão política é junto ao presidente da República. O presidente que tem a caneta e que fala, agora você libera, agora você não libera, agora vai para o Ministério da Saúde. O próprio presidente cuida dessa questão política. O que está por trás, a cortina de fumaça, é a sucessão do Lira, porque o Padilha tem se colocado, e o próprio presidente Lula, como um possível sucessor do Lira. E ele já enxergou isso e está indo para cima do Padilha. Então essa confusão não é dinheiro, não é emenda, é a sucessão do próprio presidente Lira. João Belucci, qual a sua avaliação? Bom, primeiro que eu vejo que o governo Lula ele não tem uma agenda de governo, ele tem uma agenda de poder. É por isso que fica essa dificuldade toda. Qual é a agenda do governo Lula? Alguém sabe? Ninguém sabe. Essa suposta base de apoio que se juntou ao Lula para levá-lo de volta ao poder é uma base frágil e desarticulada. Eles iam salvar a democracia, combater o falcismo, essa baboseira toda, e agora na hora de governar viu que não tem agenda, né? Até quem apoiou o Lula já está vendo, meu Deus, o Lula era o Lula de fato, que surpresa, né? Realmente que surpresa. O governo Lula vai derrubar as saidinhas, ou seja, é um sinal para bandidagem, né? Mais um sinal para bandidagem. Cortou agora em saúde, educação, né? Ciência, ou seja, quando eram cortes no governo passado, chamava de desmonte da educação. Agora não é mais desmonte, é só um corte programático, bem levinho. Já está até gerando greves, né, no setor da educação, mas acho que é um chumbo trocado ali só para aumentar mais verbas e formação de militantes, infelizmente, nas nossas universidades. E o governo Lula também tirou o direito da população ter acesso a armas, né? Que a população, lembrando, votou em 2005 no referendo que queria ter acesso, né? Foi um voto, né, democrático, e agora, né, os defensores da democracia passaram por cima. E nessa questão do Padilha, a gente tem até entrevista recente da primeira-dama Janja, ela se colocando como articuladora do governo, para ver como o Padilha não articula nada, né? Ele segue ordens do Lula, que são ordens confusas, que fica viajando. Então, qual que é a agenda do governo Lula? Não há agenda do governo Lula, assim, é uma agenda de poder, infelizmente, e a gente está aqui pagando a conta. Mas, meu querido Felipe Monteiro, você que é a voz mais simpática à esquerda aqui desta mesa, se o ministro-chefe das Relações Institucionais, que tem ali por dever constitucional negociar com o presidente da Câmara dos Deputados a aprovação de projetos de interesse do governo, e ele, ao invés de articular isso, ele quer derrubar, a informação do Wilson Pedroso, não sei se você tem alguma, quer derrubar o sucessor do Lira e ele assumir a presidência direto da casa, quando você tem aí pelo menos 250 deputados aí, fortemente de oposição. Como é que isso fica, hein? Você acha que se as articulações estão sendo feitas assim, vai dar um reumatismo político, não? Capês, eu acho que não é? E tem derrota que eu acho que são como vitórias também, né? Tem derrota que você coloca um posicionamento. Então essa derrota, por exemplo, caso o governo tenha... Posso pedir uma gentileza? Claro. Pessoal do gerador de caracteres pode colocar, tem derrota que é melhor que vitória. Frases de Felipe Monteiro. Pode seguir. Não, e eu parafraseei o Darcy Ribeiro, naquela frase famosa dele, fracassei em tudo que eu fiz nessa vida, né? Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, fracassei. Tentei salvar os índios, fracassei. Tentei criar uma universidade boa, fracassei. Eu não queria estar no lugar dos vencedores, né? As derrotas minhas... Mas isso é uma vitória? Fracassou em tudo? As derrotas minhas dizem muito mais do que as vitórias dos meus vencedores, né? Nesse caso, é um caso clássico disso, né? Saidinha, por exemplo, que o governo federal vai perder, né? Ele, pela primeira vez, o governo... Aí eu discordo do Belucci, apesar de eu concordar na essência, né? Claro, o governo Lula não tem projeto de país, isso é fato, não tem projeto de país.
como nenhum outro presidente da República teve na República Moderna do Brasil. Mas a questão, assim, a saidinha, por exemplo, tem uma questão ideológica, né? Quem é de esquerda e quem é progressista entende que a segurança pública é muito mais do que populismo penal, tem que se colocar contra o fim da saidinha, contra a progressão, a proibição da progressão de regimes, né? E, então, isso que o governo fez, de vetar as questões da saidinha, na minha opinião, pela primeira vez o governo está sendo ideológico. Olha só. Então, essa derrota do governo em relação ao projeto de lei que põe fim à saidinha, no meu modo de ver, é uma posição ideológica. E se perder, faz parte, né? É óbvio que vai perder, né? Mas o bom também é que dá as bases constitucionais, dá as bases legais para a questão chegar no Supremo Tribunal Federal, né? E deve chegar, porque tem questões de constitucionalidade ali que o Supremo Tribunal Federal vai ter que decidir. E não adianta a choradeira. Numa democracia constitucional, a última palavra é do Supremo Tribunal Federal. Numa democracia constitucional, não funciona só a regra da maioria, né? O Parece que a maioria democrático, pensa, né? O que a maioria pensa. O representante eleito do povo, a palavra dele vale menos do que a do juiz. Eu ouvi você falar, eu ouvi falar... Que você já começou falando besteira, Pepe, desculpa. Você falou besteira. Falar que numa democracia o judiciário é quem tem que dar a última palavra, ao contrário, o poder emana do povo que o exército tem os representantes eleitos. E quem é eleito são os deputados, senadores, congressistas. Deixa ele falar a ideia dele. Democracia constitucional, Diego, é a proteção da minoria. Então, o Supremo Tribunal Federal e as Supremas Cortes do mundo todo têm o poder de ter uma força contra-majoritária, sim. Se a Câmara dos Deputados, e tem um projeto da Câmara dos Deputados, claramente, falando que é inconstitucional e é ilegal casamento homoafetivo, se esse projeto for aprovado, por exemplo, emanando a maioria do Congresso Nacional, a Suprema Corte pode falar que esse projeto é inconstitucional, indo contra a maioria, indo contra os representantes do povo. Faz parte da democracia constitucional esse fato. Então, quando você fala que a maioria, numa democracia constitucional, tem o poder de decidir o futuro da nação, você está querendo instituir a ditadura da maioria. E não é assim que funciona numa democracia constitucional. Você tem que voltar para os bancos acadêmicos, estudar constitucionalismo do Brasil e na contemporaneidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto que eu acho importante é o seguinte: outro veto vai ser discutido, a questão da emenda parlamentar de 5,6 bilhões de reais. A gente está discutindo aqui o tempo inteiro que tem que acabar com essa palhaçada de emenda parlamentar, não é? Vamos ver se o PL, que é o tal partido que bate no peito e fala que quer fazer diferente e foi um dos criadores da emenda parlamentar, vai votar a favor do governo nessa pauta. Duvido. Porque se fosse querer discutir emenda parlamentar e diminuir o poder das emendas parlamentares, o Congresso todo deveria votar a favor do governo e manter o veto de 5,6 bilhões de reais. Ou seja, resumindo e concluindo, tem derrota que, no meu modo de ver, são vitórias. Tudo bem. Aí a fala do Felipe, eu só acho perigoso, desse jeito é melhor fechar o Congresso Nacional, então o Senado, o Supremo decide todas as questões, né? Todas não, né, Capicho? Todas não.